É interessante entender que existe uma mudança muito grande que é mostrada nesse capítulo. Nós tivemos no capítulo anterior a descida do Espírito Santo e a formação da igreja na terra. E agora tem esse capítulo 3, é importante porque ele mostra essa mudança que acontece. Nos evangelhos nós víamos o Senhor Jesus curando e os seus discípulos também curando, mas ele estava na terra. Era ele na terra, Deus e homem, e através do seu poder, fazendo maravilhas, fazendo milagres e tudo mais. E agora ele está ressuscitado. E esse homem no templo, nós vemos no versículo 2, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse homem já devia ter uma certa idade, e nós podemos perguntar, será que ele nunca encontrou o Senhor Jesus no templo? Porque se ele todos os dias era colocado na porta do templo, nós sabemos, nos evangelhos nós vemos várias vezes o Senhor foi ao templo ensinar. E será que não viu esse homem, ou esse homem não viu o Senhor? Uma coisa é certa, se Deus permitiu que fosse assim, é porque tinha algo melhor para esse homem. Aqui estava um homem agora que ia ser curado, não pela mão do Senhor Jesus, andando aqui nesse mundo, em vida, andando, caminhando aqui, mas por meio do nome do Senhor Jesus. E isso indicava aqui uma mudança completa na maneira de Deus agir na terra. Se antes Deus agia, nos evangelhos, ele agia por meio do seu filho, do seu próprio filho, em humanidade, caminhando aqui. Agora, a partir desse capítulo, ele está agindo através do nome do seu filho. E não apenas do Senhor Jesus que andou aqui, mas de um Senhor agora ressuscitado e glorificado nos céus. Eu não sei se a gente poderia dizer isso, mas vem um pensamento de que esse homem foi, vamos dizer assim, curado numa condição de muito maior privilégio do que aqueles que foram curados antes, quando o Senhor estava aqui. Paulo fala em Coríntios, fala assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se conhecemos ao Senhor segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Então é toda uma maneira diferente agora de se relacionar com o Senhor. Os próprios discípulos que se relacionavam com Ele aqui na terra, agora estavam se relacionando com aquele que está nos céus. E isso inaugurava uma era completamente diferente aqui. E é por isso que Pedro enfatiza no versículo 12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Ele deixa muito claro aqui que nenhum homem teria lugar na obra que Deus ia fazer agora na terra. Nós somos sempre muito propensos a elevar, exaltar homens, mesmo aqueles que são usados por Deus, como se fossem alguma coisa, né? Mas não. Ele fala no versículo 6, ele disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Era esse nome agora que tinha poder. E nós vemos que quando o Senhor anunciou que iria formar a Assembleia, a igreja, era o nome dele que seria o centro de tudo. Ele, representado ali pelo nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí nós vamos ver nas epístolas que os discípulos saíam em nome de Jesus. Eles curavam em nome de Jesus. Tudo era feito em nome dessa pessoa que agora está no céu ressuscitada. Não era mais
uma ação do Senhor na terra. E também, tampouco, seriam ações que viriam a exaltar homens, mas apenas aquele cujo nome está acima de todo nome. Capítulo, nós vemos passado 2:43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que é uma sequência agora não pelas mãos do Senhor Jesus, mas em nome do próprio Senhor Jesus, e esse ressuscitado. E o Senhor Jesus diz em João 4, eu rego lá que pede para que o velho está enfermo, se não virdes sinais e milagres, de forma alguma crereis. E os judeus buscam sinais, e os gregos por sabedoria. Mas era necessário que se pregasse a Cristo e esse crucificado, que era escândalo para os judeus. Eles tinham que ouvir agora aquilo em que eles se escandalizavam, ou seja, de crer no Messias que foi crucificado em fraqueza. A todos aqueles sinais é exatamente para chamar a atenção de todo o povo. Aqui nós vemos um discurso de Pedro, de João aqui, exatamente para chamar a atenção, primeiramente a vós, que era a casa de Israel. Então aqueles sinais continuavam sendo feitos por causa do nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fazia milagres, sinais, a palavra fala que nem assim eles criam. Eles diziam: que sinais o Senhor faz aí para que nós vejamos e creiamos? Então continua os sinais para que os judeus pudessem receber a palavra. Os apóstolos tinham esse poder de fazer esses sinais e esses milagres. A palavra de Deus vai abrindo aos poucos o campo, né, de visão daquilo que Deus está fazendo, né? No caso aqui, a igreja sendo introduzida, mas ainda uma compreensão, uma luz, né, não totalmente revelada, ainda era um pequeno facho de luz iluminando aos poucos, para que depois então fosse completamente revelada o que era a igreja aos olhos de Deus. É interessante nesse versículo, o último versículo do capítulo 2, o versículo 46 também. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles iam ao templo, mas no templo não tinha nada para a igreja lá, não era o lugar onde seria manifestado toda a glória de Cristo quanto à igreja. Como muitas vezes foi repetido aqui, né, que a igreja não é uma continuação de Israel, ela não é uma continuidade do que Deus tinha começado a fazer com Israel, não é, é algo distinto. Tanto é que Deus tratou com Israel até esse tempo aqui que nós estamos vendo, e depois do arrebatamento da igreja, Deus tornará a tratar com Israel. Então eles iam no templo, mas eles partiam o pão em casa. E isso já nos mostra um princípio dessa separação que viria completamente depois. E também nós podemos ver que nesse tempo eles partiam o pão lembrando do corpo de Cristo, da morte de Cristo. Somente eles não tinham ainda a revelação completa, né, de que o pão também representava a unidade do corpo de Cristo. Até esse momento aqui eles lembravam do corpo de Cristo partido, né, como sendo a morte de Cristo. Mas não era tudo ainda, tudo não estava revelado ainda.
E o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava o Senhor à igreja. Isso nos fala desse aspecto, né, do corpo de Cristo, que é o Senhor quem acrescenta ao corpo de Cristo. A igreja aqui, ela está vista, né, como corpo de Cristo. Vamos ler no capítulo 8 de Atos mesmo, nós temos uma passagem interessante. Outros versículos também nos falam de batismo, e nós vamos ver que aspecto diferente que é o Senhor acrescentando à igreja e o batismo. No capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Citei toda essa passagem, li essa passagem para mostrar que esse homem, ele não era salvo. Muitos ali foram batizados e creram no que Filipe falava e creram, né, exteriormente, como esse próprio Simão também aparentemente creu, mas depois mostrou-se que não era verdadeiro. Então, aí nós vemos esse outro aspecto da igreja. O batismo não salva ninguém, mas o batismo introduz a pessoa no reino dos céus. Ele introduz a pessoa na casa de Deus, nós podemos dizer. Então, o Senhor, como fala lá, o Senhor acrescentava a igreja ao corpo de Cristo. Esses são todos os verdadeiros. E o batismo acrescenta a casa de Deus, mas ali, como depois, futuramente, nós vamos ver, né, em Timóteo, que no começo era a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade, e em 2 Timóteo 2, que era uma grande casa que tinha verdadeiros e tinha falsos também. Então, o batismo acrescentou a igreja como casa de Deus, mas possivelmente não era verdadeiro. Muitos eram, graças a Deus, mas também depois nós vemos revelado que muitos não eram verdadeiros. Então, resumindo, o Senhor acrescentava ao corpo. Os salvos, ele colocava tudo no corpo de Cristo.
E o batismo coloca na casa de Deus, coloca dentro desse terreno cristão, mas não coloca ninguém no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo quando nós cremos em Cristo verdadeiramente. Sendo batizado ou não, se nós cremos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, o batismo pode uma pessoa ser verdadeira e pode ser falsa também. Então, esse aspecto nós vamos vendo aos poucos, né, abrindo essa luz, que vai falar então dessa glória toda da igreja, a glória de Cristo, o relacionamento, né, de Cristo e sua igreja. 1 Pedro 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que de mais precioso naquele tempo existia era a prata e o ouro. E aquele homem estava olhando para Pedro e João, esperando receber dele alguma coisa. E Pedro vai dar uma coisa melhor. E nós recebemos do Senhor uma coisa melhor, né? Que fomos resgatados agora que somos salvos, resgatados, fomos tirados daquele estado de incapacitados, daquela nossa vã maneira de vivermos para nós mesmos. Não foi com prata e com ouro, né? Nós sabemos. A palavra fala que foi com o precioso sangue de Cristo. E se havia alguma coisa que poderia deixar a pessoa de Cristo assim comovida, era a situação do pecador. E daqueles que ele se aproximavam, dizendo que ele tinha compaixão daquelas pessoas, daquele estado que eles estavam, né, e cura muitos. E eles precisavam, e aqui esse homem precisava do quê? Ele não precisava de prata e de ouro, e o homem não precisa de prata e de ouro, o homem precisa de Cristo. Todo homem precisa de Cristo, né? Todo homem é uma pessoa que fica esmolando o quê? Um pouco das coisas desse mundo para que ele possa sobreviver. Mas nós que somos salvos, que cremos no Senhor Jesus, temos muito mais do que uma simples porção aqui nesse mundo. Um tanto de prata, um tanto de ouro, ou uma casa, ou um carro, ou uma poupança gorda. Não é isso que vai nos deixar felizes aqui nesse mundo, né? É sabermos que nós somos comprados e lavados, e a nossa esperança, como foi orado, a nossa esperança é estarmos com Cristo. Da lei para a graça, né? Nós estamos vendo nesse capítulo aqui que, ao falar de ter recusado, no versículo 14, mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, o seu nome fortaleceu a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Que palavras de misericórdia que Deus está falando pelo Espírito Santo, né? Dizendo essas palavras de misericórdia àqueles que tinham negado, crucificado o seu filho.
um presidente querendo soltar, dizendo que não tinha nada. E eles fizeram, e Deus está falando para eles essas palavras de misericórdia, que tá bom, vocês fizeram por ignorância, mas agora, creiam. Estava lendo um capítulo de Levíticos, falando de a lei, quando eles desobedecessem, e eles fossem idólatras, e caíssem em pecados, como as outras nações que estavam rodeando os israelitas quando eles entrassem na terra, e as maldições ali, o que Deus fala para eles que faria, 7 vezes mais castigaria esse povo. Falou para eles que eles não teriam mais perdão, que eles sofreriam esse castigo todo, né? É o capítulo 26 de Levítico. Nós não vamos ler, não há necessidade, depois se alguém quiser ler, 26, 27, para falar que diferença, agora tinham acabado de crucificar o seu próprio filho, e Deus está dizendo para eles, olha, arrependam-se. Esse tempo da graça de Deus é algo impensável, não é possível que Deus faça uma coisa dessas, só Deus podia fazer, mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Eles eram responsáveis, mas Deus tinha esse propósito de antemão. De antemão, Deus tinha esse propósito de que o Cristo padecesse, mas Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, vós fostes responsáveis. Eles foram responsáveis por terem crucificado a Cristo, mas Deus está dando-lhes agora, aqueles que foram responsabilizados por esse crime singular, nesse crime que não se tem história de uma coisa tão terrível dessa, e está falando para eles que se arrependam, e que eles tinham perdão, eles podiam receber esse perdão. Lembrei-me, falando também quando o Senhor diz na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É esse discurso de Pedro aqui também, sabemos que fizeste por ignorância, e quando o Senhor Jesus fala aqui na cruz, ele está abrindo então as portas para que os judeus entrem nas cidades de refúgio, que era o lugar para onde deveria correr o homicida que cometesse algum crime, está lá em Números, né? Que cometesse algum crime por engano, por erro. Por estar tratando aqui então com os judeus, que eles fizeram aquilo por ignorância. Ele diz na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda estava pedindo para que eles se arrependessem, está abrindo o lugar, fujam para a cidade de refúgio, enquanto ainda tem tempo, enquanto ainda não, o homicida não vos encontrar. Né? Porque o irmão, o parente daquela vítima que havia sido morta, poderia perseguir esse homicida, mesmo que fosse, obviamente, por engano, e matá-lo se ele não estivesse dentro dessa cidade de refúgio. E aqui Deus está tocando, vamos dizer assim, espantando eles para a cidade de refúgio. Vão para a cidade de refúgio, arrependam-se, né, para que venham os tempos de refrigério. Mas eles, em Atos 7, então, nós vemos que as portas, então, fecham-se, porque eles não procuram esse abrigo, né, eles não querem esse arrependimento, né, de ter crucificado os discípulos. Porque em Atos 7, né, no finalzinho de Atos 7, quando eles apedrejam Estevão, versículos 59 e 60, vamos dizer assim, até aqui, como o Batista está explicando, o vingador ainda não tinha encontrado o assassino, ele tinha ainda uma chance. Mas aqui daí ele fala, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Ele não diz, não lhes impute, não sabem o que fazem, não lhes impute esse pecado porque não sabem o que fazem, ou não lhes impute esse pecado porque eles estavam ignorantes. Estevão não menciona isso, ele fala, não lhes impute esse pecado, porque eles bem sabiam agora o que estavam fazendo. E é por isso que daí aqui que vai então dar início ao fim dessa etapa, dessa transição, né, que nós vamos ver até a destruição total de Jerusalém, mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo. Versículo 13, nós vemos o discurso então de um homem que realmente havia sido restaurado. Judas havia traído o Senhor Jesus e Pedro havia negado 3 vezes. E quando a gente tem algum pecado, a gente fica meio com o pé atrás de colocar o dedo na frente de um outro que cometeu o mesmo pecado, né? A gente fica meio assim, porque a gente viu que a gente caiu naquele erro, e para a gente colocar o dedo, apontar para a pessoa por causa daquele erro é meio difícil. Mas no caso de Pedro aqui, o discurso dele é que, versículo 3, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Ele também havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, não uma só, 3 vezes a palavra fala. E o Senhor pergunta para ele, Simão, ama-se? Por 3 vezes. E ele, nós já estudamos lá em João, que ele essa restauração, então é plena, né? Pedro aqui pode colocar o dedo para a casa de Israel e dizer, vós negastes aquele a quem Pilatos havia determinado que fosse solto. No 14 também segue, né? Em todos os discursos que nós vemos, às vezes até passa despercebido da gente na pregação do Evangelho, mas é uma coisa fundamental, né? Da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. É fundamental que se pregue que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora, então, no versículo 15, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Em toda a pregação do Evangelho, tem de vir misturado o quê? Que o Senhor Jesus ressuscitou. Nós não pregamos um homem morto, né? E eles não pregavam ali a um Cristo crucificado e um Cristo morto, não ressurreto, porque eles viram outra vez o Senhor Jesus na cruz, mas eles foram testemunhas de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, e esse mesmo Cristo pediu para que fosse pregado isso para eles. Então o ápice da pregação, tanto que é causa de confronto, depois mais para frente nós vamos ver em Atos, em se falar de ressurreição dos mortos, né? Porque parecia um encontro de carochinha, que alguém pudesse ressuscitar dos mortos, mas Cristo ressuscitou dos mortos, e era mistério que se pregasse que ele havia ressuscitado dos mortos. Agora é um homem na glória agora.